Então aqui o pessoal do Belezas do Meio Oeste, hoje um vídeo bastante especial aqui, né? Hoje completando um ano no canal. E eu vou entrevistar aqui uma entrevista especial que são os meus avós, né? Seu Paulo e a dona Nair Semansky. Então o vô e a avó, primeiramente, vocês, no caso, vocês estão para completar 60 anos de casados, né? 60 anos, né? Isso não... que nem viu, né? 60 anos de casado, você vê que história bonita, né? E agora a avó tá com quantos anos, avó? 81. Vou fazer 82, mas é 81 que tem, né? 82. E o avô tá com quantos já? Quantos anos? 90. Tô chegando aos 90, né? O senhor tá indo pros 90 já, né? Tô indo pros 90, né? É esse ano ainda que ele faz 90. Faz 90 anos, né? E a avó, daqui uns tempos, vai fazer o 82, né? E o vô tem uma história muito bonita, né, vô? Que o senhor era alfaiate, né, quando era novo? Isso, né? Isso tudo porque quando eu tinha mais ou menos, pelo menos 7 anos por ali, antes disso, eu passei a paralisia infantil. Ah, sim. E não tinha, hoje tem vacina, né? Mas naquela vez não tinha vacina, né? Uhum. Aí eu fiquei tempo lá, daí eu fiquei com a perna defeituosa, assim, né? Sim. Mais fina, mais fraca, né? Então eles tiveram a ideia que você vai ter que aprender uma profissão. É que na época também, né, que o senhor era criança, tipo, era mais, ele trabalhava na colônia, na roça, né? Isso mesmo. Aí o senhor, como teve a poliomielite, né? Que teve o problema, daí teve que aprender uma outra profissão, né? Outra profissão, né? Uhum. Aí então eu fui lá no Paraná, numa cidade chamada Malé, que era alfaiate, né? Então eu fui lá para aprender. E aí sabe como é que é? Vai ter que ir devagarinho, vai. Eu levei assim, praticamente 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. Aí eu fiquei, ainda fiquei um bom tempo junto com meu tio, né? Aí eu voltei para cá, que é minha terra. E a gente quando aprende é fraco, né? Aí tinha um alfaiate ali em Pomeia, né? O Schwartz. Ah, ali de Pomeia. Então eu me lembro que eu fiquei lá, morando na própria casa. Eu sofri bastante porque é completamente diferente o sistema, né? Desde da alimentação, né? Sim. Aí foi. Aí um dia eu vinha aqui em Videira, né? Tinha uma alfaiate ali perto da ponte, não tem mais, era o Hotel Schmidt, né? Ah, sim, aqui da cabeceira da ponte, né? A cabeceira da ponte, né? Porque muita gente mais antiga deve lembrar daquele hotel, né? Bem na cabeceira da ponte, ali, da que tem o Itália, né? É isso mesmo, né? Hoje é onde é o estacionamento do Mercado Itália, né? Você vê como muda, né? E olha que fui indo. E Videira era tudo casa de madeira. Não tinha. A primeira a ser construída assim, de concreto, é onde é a loja Mari hoje. Ah, sim. Nem tem mais a loja, né? É ali. E o vô, né? O vô, no caso, de 90 anos, é do 33, né? Então o senhor pegou o início de Videira, né? Quando estava começando, né? Isso mesmo, né? Tudo casa de madeira e coisa, né? Foi indo devagarinho, assim. E até o vô morou uma época no Rio de Janeiro, não foi? Isso foi depois, né? Eu fui com ideia de arrumar um serviço lá, né? Mas procurei fazer uma economia
levei o dinheiro mais ou menos assim, Uhum. né? Depois eu dei um cheque no banco, né? Mas, chegando lá, tudo diferente, né? Mas eu queria a praia também, né? Peguei um hotel ali, bem perto da praia, né? E conheceu os artistas ali Sim, naquela ali época, né? Eu vou conhecer o daquela da praia de Copacabana, né? Que era bem Isso, famosa, né? Tinha os artistas que ficavam por ali. Isso. Eu fiquei ali, onde eu fiquei, era a praia, então, bom, ainda tem, né? Praia do Flamengo, né? Que hoje não se fala mais porque ateraram um bom tanto, né? E daí fiquei lá eu levei um dinheiro para ficar. Uma coisa que eu me lembro, aí eu fui lá em Petrópolis, como é que é? É Petrópolis? Para conhecer o museu, aquele museu lá da Independência, né? Sim. Tudo das coisas antigas lá, Princesa Isabel e tudo isso. Né? Naquela época era o Palácio do Imperador, né? Era lá, Isso Imperador mesmo. do Pedro II, né? Isso mesmo, né? Você chega lá, uma das coisas que é estranha, tem que vestir um calçado grande assim. Isso é para não gastar aqueles pisos que é importado da Espanha. Você vê como é que é, né? Do cuidado, né? Que eles têm. É uma coisa também muito antiga, né? E daí? Assim, podem continuar. E foi bem na época que mataram, sei lá, Getúlio Vargas, né? No ano de 54, né? Por É ali. isso, é por ali, né? E aí eu fui, pensei, bom, nunca tinha. Vou ir de avião Sim. só para dizer que é uma coisa diferente, né? Uhum. Na verdade, eles não pegavam altura, cada vez pegou um temporal dentro das nuvens, né? Daí vem vindo aí. Daí o senhor morou uma época em Curitiba também, né? Isso. Depois dos tempos, aí eu fui para Curitiba. Aí sim, aí era um parente, alfaiate, Uhum. era o seu Pastuque. Pastuque? Muito conhecido. E fiquei tempo lá. Fiquei um bom tempo. Lá na época, então, eu comprei uma lambreta, então, chamada Vespa. Vespa, né? Aquela é bem antiga, né? Bem antiga, né? Que hoje não fabrico mais. Fabricam, mas é só lá na Itália, Gênova. Né? Uhum. E daí, né, o vô ficou um tempo ali em Curitiba, Porto União também, né, na época. Isso. Porto União na época, era como se fosse a Chapecó aqui de hoje em dia, né? Isso era uma cidade mesmo. grande, né, bem maior. Isso mesmo. Que um bom tempo ali. E você vê, né? Era um lugar bom ali, Porto União, né? O vô, né, como o vô foi alfaiate, praticamente rodou boa parte do Brasil, né? Na época era uma profissão que, tipo, sempre se tinha serviço, né? Sempre tinha serviço. Que não se encontrava roupa feita naquela época, né? Então, a maioria, as pessoas traziam lá o tecido, e quero ver daí. Tirar medidas. Bom, depois fui indo por ali, aí eu conhecia a avó, né? A avó. Mas me conta uma coisa, né? Agora que nós chegamos no assunto, como é que vocês se conheceram? A história? Às vezes sim, eles faziam festa de São João ali no grupo. Uhum.
E aí ali eu ia indo, e depois eu passei na frente da oficina lá, eu vendia gasolina ali na Mercedes. Uhum. E eu olhei lá embaixo e vi um cara debaixo me espiando. Digo, ué. E eu fui embora e ele veio atrás. E ali se chama e não se soltemos mais. Na época o vô tinha a lambreta, né? A Vespa. Essa E a minha alegria era andar de lambreta, né? Ah, imagina, né? Pra época. Pois é. Pois é lá, a avó trabalhava lá na cantina Ferlin. Ah, né? A avó trabalhou muitos anos, né? 9 anos. Lá no Ferlim, né? O Ferlim era das cantinas maior que tinha, né? Engarrafamento, né? Mas hoje ficou o último deles, o mais novo, ficou com tudo, aquela construção ali, né? De pessoal de aluguel. Mas assim mesmo, lá onde ficavam as pipas, ele faz coisa que ninguém faz. Tipo pregador de roupa, para lá fora. Todas as coisinhas assim, né? Tu vê? Mas, né, tudo que não cabide, por exemplo, bom, todas as coisas. Né? São João ajudou nós. São João ajudou nós para casar. Ah, sim. E daí a avó, na época que eu conheci o vô Paulo, já trabalhava ali no Ferlim já, né? Trabalhava. Mas eu era bem nova. Eu casei, tinha 21 anos. 21 anos. E a avó também, a avó é dali, a natural ali de Aparecida, né? Que Videira, a linha Aparecida, né? Município lá, Mundão. Eu nasci lá, mas fiquei, parece uns 4 dias lá só. Já me tiraram de lá. Eu vim ali perto dos Anchiutes, por ali, que tinha serraria. Ali que eu fiquei. Depois o velho Contini me levou para Linha Caxias. Linha Caxias, no caso, Pinheiro Preto, né? Que hoje, na época, era São Gotardo, né? Ainda é. Tem ainda conhecido por São Gotardo e também tem Linha Caxias, né? Eles chamam. Sim, é o mesmo lugar, porque a Linha Caxias é o lugar, e a São Gotardo é a igreja, né? Dali viemos embora para Videira, que felicidade. Desde que Videira parei. E, né, ali a avó conheceu bem, ali onde é que era a prefeitura de Videira, por ali, aquele lado, era tudo parreiral, né? E sabe quem cuidava para lá? O Miro. Ao seu irmão, né? A minha mãe. Você vê, né, ali, né, o pessoal que mora aqui em Videira, região, sabe, né, ali onde é que é a prefeitura, coisa ali, era tudo parreiral e vocês cuidavam. Cuidava. Que era do seu Contini, né? Pois Exatamente. E ali, justamente ali na frente, era a primeira prefeitura, né? Sim, né? De madeira ali, de frente da praça, né? E como dava muito incêndio, aquele trecho, aquela esquina, onde está a praça, e aí deu um incêndio que, eu não sei, eu não vi, mas não estava por ali, né? E aí ele comprou, o prefeito comprou aquilo ali, vou fazer uma praça, e tá aí. Tá ali, né? Tá aí até hoje. Até os dias de hoje. O vô conheceu também o primeiro, acho que é o primeiro prefeito de Videira, né? Ah, sim. Era Antônio Gaio, né? Sim. E teve aquele outro também. César Augusto. Como é que é aquela história lá de Sé de Teuvina, que ele foi de carro aquela vez lá e o carro dele ficou... Ah, sim, pois Como é que é? Atolou no barro, acho que era, né? Ficou... Não, era uma pedra, tinha assim, ele ficou enroscado ali. É de quem que era o prefeito? Quem que era o prefeito? Olha, o primeiro prefeito foi, como é que é? Ângelo. Ângelo Ponzoni, né? É esse agora que eu também estava meio tentando lembrar o nome, agora lembrei, agora o senhor falou Ângelo Ponzoni. E o senhor conta que ele foi lá com... Como é que é a história? Que ele foi lá em Sé de Teuvina lá e ficou com o carro preso lá numa pedra, né? Que o senhor conta até hoje essa história.
Bah, O cara daí ficou preso naquela pedra lá. aonde? Sete anos. Na Sede Teovina. Era um pé de bode, se não me engano, né? É. Ah, talvez eu vou esquecer a história, mas ele sempre conta da história, né? Que esse prefeito foi lá, tinha um pé de bode, parece que era o primeiro carro aqui da cidade de Videira, foi ele que comprou, né? Foi, pois é. Daí ele foi lá, daí como era o estado de chão, parece que ele tinha umas pedras meio grandes lá, o cara ficou entalado uma pedra lá, né? É assim. E isso o vô viu porque ele era criança e tava lá, né? Na É época, isso mesmo, a criança vai gravando. quando o vô era criança. E daí o vô Paulo se criou ali em Sede Teovina, né? Sim, a gente já te havia, né? Ali, no caso, o pai do senhor, né? O seu Vadislau Semansky, né? Chamava de Didio Velho, né? É, Foi um dos primeiros moradores ali, né? foi um dos primeiros, né? A terceira pessoa que veio naquele lugar lá, não tinha ninguém. É, não tinha ninguém, que as Manzaroa vieram um pouquinho mais tarde, né? Então no caso, né, ele é dos primeiros moradores e da época, foi mais ou menos na época que ele chegou ali, acho que um pouco antes do vô nascer, né? Aí depois, mas o vô pegou bem aquela época, né, o início ali o que vocês plantavam, vocês criavam um bicho, plantavam alguma coisa lá, como é que era? Tinha galinha, porco, plantava feijão, arroz, coisa, Porco, comida, né? Fazia tipo a agricultura, né, pra Sim. sobreviver também, né, e tinha também, diz que o Didio Velho tinha um parreiral, né? Tinha. Chegou a ter um parreiral, você vê como é que... Mas naquela época, né, era tudo... Mais fácil. Tipo, a agricultura, você tinha que plantar para você, no caso, para ter o sustento, né? E daí, vocês casaram no ano de 63, né, e foram para a Sede Teovina. Então, como é que foi a vida no início lá? Como é que vocês se viraram? Lá foi, para mim, foi duro. O Paulo, então, costurava. Ele tinha bastante costura e era o ganho dele, né? Sim. E eu, roça, velho, roça, ganhei a primeira neném, que é a Tânia, né? E eu indo na roça, e sempre na roça, ganhei 4 filhos lá, né? Tudo eles sim na roça. Daí os 4 filhos, né? Tia Tânia, daí o meu pai, no caso, né? Daí o Dido, né? Falecido hoje, né? Sim. Isso. E o Orlando. Eu peço desculpa se eu citei o nome de alguém de uma maneira que não devia. Não, que nada, pô. Só as histórias aí, né? É porque ele é velho, já dá pra ver que ele é. Não, que daí acontece também, às vezes, de não lembrar um caso, porque isso aí é coisa, né? Mas pelo menos que eu vou conseguir lembrar aí, contar pra nós, né? Algumas as histórias. E outra também, o Paulo ali, depois que foi ali na sede, que era Alfaiate, ficou bastante conhecido na região aí, né? Porque praticamente da vizinhança ali, Rondinha, Antagorda, Isso. levavam todas as roupas ali pro vô, né? Isso mesmo, né? Tudo. Fora os conhecidos lá da... Minha gente lá ali de Novo São Paulo, de Comerê, nossa, quando era. E na época, né, o alfaiate era uma profissão Mas e tanto, né? O alfaiate já foi uma profissão. Hoje, né? Hoje é tudo feito com máquina, roupa feita. No caso, o alfaiate, mesmo que nem era da época do vô, não existe mais, né? Não existe mais, porque não vale a pena, né? E saber, né? Depois que vocês vieram pra Videira aqui mesmo, né? Que depois que vocês vieram de Sete Teovina pra Videira, o vô trabalhou aonde depois, né? Com o Hélio, né? Trabalhei com o Hélio, né? Ali, no caso, o vô trabalhou uma época na prefeitura também, né? Sim. Ah, isso mesmo. Depois arrumei um emprego lá na prefeitura, aí sim. Eu fiquei lá até... 5 anos, né? Até ficar doente e coisa, né?
O senhor cuidava ali ajudava a cuidar do cemitério também ali, o Jardim da Saudade, né? Nós cuidava tudo, cuidava ali. Mas era os papel, né? Quando vinha Isso, né? ir lá limpar o cemitério, não. Uhum. Controlar, né? Quer dizer, um controle. Bom, até hoje deve ter, né? E também, depois disso, né, o vô virou com a profissão, ele também trabalhou na profissão que muita gente que de Videira conheceu, né, que o vô foi taxista por muitos anos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Depois, como fui taxista mesmo, né? Ali, né, o ponto de táxi ali do centro da cidade. Muita gente conhecia o seu Paulo, taxista, né? Pois é. Como? Aqui de Videira, mas se perguntar, a maioria conheceu, né? Uhum. O seu Paulo, taxista, né? E o vô tinha um Monza, né? Na época. Tinha. Começou com um Del Rey, né? Um Del Rey. Era chique aquele carro. Depois foi pro Monza, né? Você vê, né? E o vô tanto conhecido por ser alfaiate naquela época e também depois taxista, né? Pois é. Essas duas coisas. O resto assim, né? Mas é interessante, né? Contar. Uhum. Fala você um pouco ali. Não, a baita de uma história que ele tem, né? Mas a avó também, né? Também a trajetória da avó também. Uma de vocês dois está com 60 anos de casado, né? Que não é qualquer... Hoje em dia não é qualquer um que chega aos 60 anos de casado. Mas e deixa eu perguntar, e o segredo para chegar a tantos anos de casado? Além de ter uma boa saúde e viver tempo, né? Mas como é que é o segredo para manter tantos anos de casamento? É ter paciência um com o outro, né? Porque mais ou menos isso, né? Mas era... Você ficar velho, você ficar... De vez em quando saíam umas briguinhas, mas depois se acertava. Que hoje em dia você vê os casamentos da pessoa mais jovem, não dura muito, né? Não, é verdade. Dura, não. E que nem vocês ali é um exemplo, né? É um exemplo, tá? 60 anos de casada, né? Tudo esse tempo juntos e... 60 anos. Um tinha que ir aturando o outro. Dá uma briga, outra normal, acontece com todo mundo, né? Acontece com todo mundo, né? Mas não, sempre brigava, já conversava, já dava risada e... Né, velho? E lá da época da sede Teuvina, como é que o vô lembra que era lá? Se eu fosse conseguir lembrar para contar para nós como é que era na época lá a sede Teuvina. Sim, era tudo que eu me lembro ali. Era uma igreja de madeira, né? Foi muito tempo, né? Foi ali naquela época compraram o sino, então era uma novidade, né? Aí depois da igreja pronta, punharam ele de ministro. É verdade, né? Ficou tempo ministro lá. O vô era ministro, inclusive quando não tinha o padre, era ele que fazia as missas, né? Não era bem assim, não era bem a missa, né? Mas era uma celebração, né? Uma celebração, né? Quando morria alguém, chamavam ele para ir junto ao cemitério. Ia longe, né, pai? Ia da coisa, ia... Sim. Aí nós fazíamos os cursos, aí vinha o Simoneta e coisa, vinha orientar nós ali, coisa. O senhor conheceu bem o Simoneta, né? Barbaridade! E outra figura importante que vocês conheceram, né? Foi o Padre Vitor, né? Padre Vitor de Almeida, lá de Aparecida do Norte. Sim. Isso, Aparecida do Norte, né? Nós fomos lá. Eu conheci ele pessoalmente. Quando é que nós fomos lá e conhecemos ele lá na igreja e tudo. Pois é. E daí, tanto que até você vê o nome no caso, o nome do filho de vocês, o meu pai, né, é Vitor também. Vitor. Isso. E o meu é Vitor também, né? Pois é. E o nome do meu pai é Vitor, né, que vocês escolheram o nome dele por causa do padre Vitor de Almeida, né? Foi por causa dele mesmo. E daí hoje meu nome é Vitor também, né, por causa
O pai ponhou seu nome Vitor também, né? Pra homenagem, eu acho. Daí. Aham. Ah, é? Vitor Paulo, né? O pai é Vitor Paulo, né? Você vê uma coisa, né? O vô, né? O vô, né? O Paulo Semansky, daí meu pai é Vitor Paulo e eu sou Vitor Gabriel, né? Tudo foi puxando o nome do pai e indo pro filho, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo, né? Mas bem interessante. E a avó, o que conta aqui também, né? A avó conheceu o Videira aqui o tempo que era no início também, né? Pegou um pouco da... Eu morei aqui, né? De menina, fiquei moça aqui, casei aí, né? É, a avó conheceu bastante os Ferlin, né? Ih, também 9 anos lá. Né? Os Ferlin, sabia, uma das principais cantinas que tinha, era eles e os Leone, né? É, eram esses dois. Ali na... Onde que é hoje a Rua Saul Brandalize, o pessoal que veio ali ainda tem as construções antigas, né? Ferlim? É, tem. Tem. Diz que um lado da rua era o Ferlin e o outro era o Leone. Mas um pouquinho mais pra lá. Diz que eram os dois na época, Uhum. Isso, os dois na época, né? os mais fortes, né? É. É. Tinha mais, né? Ah, Tinha- tinha os Andreas, É. tudo de pra lá. Tinha o Ivo Fernandes também, né? Também. Os vinhos Tupi. É. Isso mesmo, né? Até hoje tem o Porão de Pedra dos vinhos Tupi, né? É, E ainda perto do tem. Posto Iscariote, né? Aqui. Uhum. É o pessoal aqui de Videira, que assistindo a região aqui, que vê o vídeo, vai saber do que a gente tá falando, né? Vai se lembrar, né? Uhum. Mas bem interessante. Então, contei aqui uma breve história, né? Para finalizar, vocês teriam algum recado para deixar para o pessoal que tá assistindo aí, para o pessoal mais jovem, algum recado que vocês queiram deixar? Diga você. Mas qualquer, né? Tipo, Hoje a vida é completamente diferente, né? Melhor, mais prático, né? Tudo. É mais fácil comparando. Naquela época, assim, não tinha tanto carro, não precisava estar se cuidando tanto na rua, assim. digamos, a vida antigamente, que muita gente fala, era mais sofrido, mas era mais feliz, né? É, exatamente. E existia mais educação também das pessoas. Uhum. Mais educação, mais religião também, né? O povo era mais religioso. Agora, nós, mudando de assunto, nesse tempo ali, nós tivemos uma desilusão muito forte, que morreu o nosso filho. Né? Ah, sim, o falecido, o Dido, né? Coitado, morreu muito novo, né? Muito novo, tinha 17, ia fazer 17 anos. Que foi, no caso, acho que nesses anos que vocês estão juntos, foi o negócio mais difícil, né? Ah, a coisa mais Mais triste. difícil, né? Meu Deus do céu. Mas é tudo uma coisa que, né, a gente tem que botar nas mãos de Deus, né? Pois é, mas não é fácil. É. Nossa. Isso aqui também fica um recado, né? Que Um mercado bem forte. saber que a dor de uns pais perder um filho, então muitas vezes tem filho que não valoriza os pais, né? E como tem? Então isso é um recado, né? Para saber que você tem teu pai e tua mãe vivo, você valorize porque eles querem tudo o teu bem, né? E a dor que eles sentem de um dia perder, né? Depois que perde aí. É verdade. Então mas fica um recado, né? Então aqui, pessoal, acho que seria mais ou menos isso, contei um resumão aí, né, da vida de vocês, né, a trajetória e tudo. E eu quero agradecer também, né, do vô e avó ter, né, disponibilizado esse tempo aí para nós conversar, que eu tô sempre aqui, nós estamos sempre conversando, né, mas hoje é diferente, no caso, hoje é uma entrevista aí, né, gravando vocês, é uma entrevista, um negócio, vai ficar um registro para sempre, né. E uma homenagem a vocês, né? Saber figuras tão importantes na nossa família, na minha vida também, né? Que eu quero muito bem, né? Meu avô e minha avó. E também pro pessoal ver também, né? A trajetória de vocês, né? E tudo. Foi longa. Então eu agradeço a vocês dois, né? Muito obrigado. Valeu, ainda.
ainda peço desculpa Não, vó, se aqui... eu citei coisas erradas, né? Não, a princípio o vô falou tudo certinho. Falou mesmo, contudo que ele é velhinho, né? Porque ele vai Sim. falando coisa antiga assim, Com 90 anos ele 90 anos, né? Pois E é. o vô se lembra muita coisa, ainda tem uma mente muito boa, né? Então aqui, né, pessoal, aqui da conversa aqui com meus avós, né? O Paulo e a Nair. Então, né, mais uma vez agradecendo a vocês e peço que Deus abençoe vocês hoje e sempre, né? E muito obrigado aí da entrevista. Amém. Eu também, Deus te abençoe. Tá. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, você que está chegando agora, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam. Então vou me despedindo de vocês aí. Fica um grande abraço a todos e até a próxima.